O senador Eduardo Girão, da Tribuna, expressou sua decepção com a velha imprensa brasileira, exemplificando com o absurdo arremedo de cobertura que foi feito sobre o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Girão disse: "É algo assustador como a militância tem tomado, em muitos casos, com raras exceções, uma torcida, assim, dentro da redação, uma manipulação de informações." O senador apontou: "O ódio está tomando conta." Ele lamentou também a atitude de alguns políticos da extrema esquerda que, em sintonia com a velha imprensa, veicularam todo tipo de desinformação e ódio. O senador alertou: "É por isso que querem controlar as mídias sociais. Tem projetos no Senado e na Câmara nesse sentido. O último agora está anexo ao marco da inteligência artificial, trechos do PL da censura. E isso justamente para que a não democratização das informações não deixe acontecer o que a gente viu nesse final de semana." Girão lembrou que a candidatura de Trump é legítima e precisa ser respeitada. Ele disse: "É legítima a sua candidatura e a gente tem que respeitar as posições das pessoas. Isso é democracia, isso é tolerância e é isso que a gente tem que fazer." Eduardo Girão explicou que a eleição americana terá um profundo impacto no Brasil. Com essa eleição, a gente sabe que vai acontecer um impacto na nossa nação e forte, porque poderosos de plantão estão sabendo que o Brasil está... A ditadura da toga em que a gente vive, com a anuência de outros poderes da República, ou o alinhamento, como quer que seja, o sistema apodrecido está sendo denunciado internacionalmente. O senador afirmou que, com a provável eleição de Trump, os ditadores em exercício no Brasil sofrerão consequências. Girão disse: "Essa mudança vai propiciar no Brasil também que muita coisa seja clareada. Quem está abusando da Constituição do Brasil, quem está abusando da democracia do nosso país, quem está desrespeitando os direitos individuais e coletivos, o ordenamento jurídico, os pactos que o Brasil assinou. Eu acredito que vai chegar a hora. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é muito importante que a gente tenha essa serenidade." Girão relatou aos colegas que participou da manifestação na Avenida Paulista pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ouviu a população e se entristeceu ao notar que a população tem uma péssima avaliação do Congresso Nacional, e em especial do Senado, por não se sentir representada. Ele disse: "Estive na Avenida Paulista numa manifestação linda de arrepiar. Depois desci, conversei com as pessoas e percebi com muita tristeza que a casa onde atuo, que a nossa casa, está mais desmoralizada do que nunca. E eu vejo uma legitimidade no que as pessoas falam de coração, sem ódio, sem nenhum tipo de ressentimento, mas pela justiça. São brasileiros que dizem com legitimidade que o Senado está agachado, está no chão para abusos de alguns ministros do STF. A gente tem visto isso." O senador lembrou que, em seu discurso, alertou os cidadãos sobre as responsabilidades da Câmara e prosseguiu: "Outra pauta muito forte que surgiu lá foi a questão da anistia para as pessoas que estão com seus direitos desrespeitados." Girão deu exemplos de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes e disse: "O Brasil está cheio de máculas por essa irresponsabilidade, omissão no Senado. E irresponsabilidade de alguns ministros, movidos pelo ódio hoje no Brasil, pela vingança, pela revanche." Girão observou que, enquanto o povo pede anistia para os perseguidos políticos, a preocupação do Congresso é votar um projeto de anistia para os partidos. Ele disse: "A anistia que deveria ser feita é a de pessoas que estavam com bíblias, com bandeiras na mão, que nem sequer entraram, muitas delas, dentro dos prédios públicos e estão aí com 15, 17 anos de condenação. É absurdo o que a gente está vendo.
milhares de brasileiros presos políticos. Mas a anistia de que se fala no Congresso, para minha tristeza, é a anistia de partido político. Isso é que é uma coisa surreal. Além da queda, o coice, como a gente diz no Nordeste. O senador explicou que outra queixa que ouviu dos brasileiros foi relativa à censura e fez um apelo aos colegas senadores para que tenham uma tomada de consciência. Ele disse, para que possamos colocar a cabeça no travesseiro, passar por esse tempo sombrio, esse tempo de trevas que a gente vive no Brasil. Que a gente possa fazer o nosso papel para que cada vez mais o Brasil volte a ter democracia, porque hoje nós não temos democracia. Que o Brasil volte a ter o respeito à Constituição e o direito de todos os cidadãos. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar.
Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, presidente, meu querido amigo, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários da casa, assessores, brasileiro, que estão nos acompanhando, um trabalho fantástico da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, eu não poderia deixar de começar essa sessão, até porque ontem, mais uma vez, eu já perdi as contas, saí frustrado, me preparei, fiz discurso. Aliás, tem vários pendentes por sessões que não ocorreram. Quero pedir ao senhor, que é vice-presidente, que eu tenho a maior consideração, que converse com o nosso presidente Pacheco. Não podemos terminar os 200 anos do Senado Federal com uma decisão que eu considero uma decisão infeliz de que só membros da mesa possam abrir sessão. Isso nunca ocorreu, já conversei com senadores que passaram por aí muitos mandatos, isso nunca ocorreu no Senado e a gente não pode deixar isso prevalecer, porque a única coisa que sobra para a oposição, acredite, muitas vezes, é o parlar, e o parlamento é isso. Então, ontem eu tinha muitos assuntos do final de semana que ocorreram, né? Eu vou falar um pouco aqui, mas eu fui tirado de tempo, né? Acredito que outros colegas também. Então, faça esse desagravo e peço que se modifique isso, é uma assinatura numa resolução que não tem cabimento nos 200 anos do Senado. Senhor presidente, 13 de julho, sábado, aconteceu uma tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, né? E, mais uma vez, um milagre ocorreu.
assim, por 2 milímetros, por um movimento de segundos, de fração de segundos, aconteceu aí um livramento da morte de um candidato a presidente dos Estados Unidos. Eu fico decepcionado com a mídia brasileira, uma grande parte da mídia, a gente não pode generalizar, mas assim, algo assustador como a militância tem tomado, em muitos casos, com raras exceções, uma torcida, né, assim, dentro da redação, uma manipulação de informações. Então, é triste isso, porque se fosse do outro lado, se fosse Deus nos livre de um candidato democrata, o mundo teria caído, né? Vamos combinar. Era fascista, terrorista, a gente já viu esse filme, né? Então o ódio está tomando conta, inclusive, de profissionais que não têm. Esses políticos, que eu não vou citar nome aqui para não deixar mais famoso, políticos fazendo chacota, né? Desacreditando de algo que todo mundo viu, né? Então, aquela velha história, nós podemos ser adversários no campo da política, mas jamais inimigos. Poxa, tá na hora de serenidade, gente. Tá na hora de responsabilidade. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. É surreal os comentários que a gente vê de pessoas incentivando esse tipo de situação, né? Nós não podemos compactuar com isso, nem de um lado nem de outro. Jamais a violência é um caminho para nada na vida, né? Então, assim, e também eu confesso que fiquei estranho, achei muito estranho a questão pouco tempo depois já foi dizendo que seria um lobo solitário, né? Enquanto as imagens mostram, é por isso que querem controlar as mídias sociais, tem projetos no Senado, na Câmara nesse sentido. O último agora está anexo ao marco da inteligência artificial, né, trechos do PL da censura, justamente para que a não democratização das informações não deixe acontecer o que a gente viu nesse final de semana, que foram dezenas de pessoas, minutos antes, vários minutos antes, dizendo, tem um cara subindo no telhado ali, avisando a polícia. E muito estranho isso ter acontecido, e depois, rapidamente, as forças de segurança dizendo que, não, foi um lobo solitário, e querendo já justificar alguma coisa. É muito estranho, espero que se encontre realmente o que está por trás disso tudo, e também solidariedade total às vítimas que perderam a vida, inclusive um bombeiro que estava protegendo a família e perdeu a sua vida. Então, o restabelecimento pronto aí do presidente, do candidato a presidente, Trump, que eu tenho discordâncias dele, confesso, tenho discordâncias, mas é legítima a sua candidatura e a gente tem que respeitar, né, as posições das pessoas. Isso é democracia, isso é tolerância, e é isso que a gente tem que fazer. Até porque, presidente, vai acontecer um impacto no Brasil, né? Essa eleição, a gente sabe que vai acontecer um impacto na nossa nação, forte, porque poderosos de plantão estão sabendo que o Brasil está, a ditadura da toga que a gente vive, com a anuência de outros poderes da República, ou alinhamento, como quer que seja, o sistema apodrecido, ele está sendo denunciado internacionalmente. Então, essa mudança, essa troca na presidência dos Estados Unidos, além de ser uma alternância de poder muito importante para qualquer democracia, eu quero dizer também, presidente, que a gente, essa mudança vai propiciar no Brasil também que muita coisa seja clareada, né? Quem está abusando da Constituição do Brasil, quem está abusando da democracia do nosso país, quem está desrespeitando os direitos individuais, coletivos, né, o ordenamento jurídico, os pactos que o Brasil assinou. Isso eu acredito que vai chegar a hora. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, muito importante que a gente tenha essa serenidade. Por falar nisso, no dia 14 de julho, no domingo, anteontem, eu fui para Paulista. Eu estive na Avenida Paulista, numa manifestação linda, de arrepiar. Depois desci, conversei com as pessoas, né? Percebi com muita tristeza que a casa que eu atuo, a nossa casa,
está mais desmoralizada do que nunca, né? E eu vejo uma legitimidade no que as pessoas falam, de coração, sem ódio, sem nenhum tipo de ressentimento, mas pela justiça, pessoas que são brasileiros, que dizem com legitimidade que o Senado está agachado, está no chão, né, para abusos de alguns ministros do STF. A gente tem visto isso. Eu também alertei para as pessoas, na minha fala, que a Câmara dos Deputados também tem culpa no cartório, né? Inclusive, muitas pautas que nós aprovamos no Senado podem falar de tudo do Senado, mas algumas pautas, como a PEC do fim do foro privilegiado, a questão a PEC do fim das decisões monocráticas, a questão da PEC antidrogas, tantas medidas que nós tomamos no Senado estão paradas lá na Câmara dos Deputados. Então, a cobrança da população, que é legítima no Senado, e nós estamos trabalhando para conscientizar os colegas das barbaridades que estão acontecendo no país, mas a Câmara também, eu tenho alertado para a população e alertei que a Câmara precisa ser cobrada de forma ordeira, pacífica, respeitosa, né? Outra pauta muito forte que surgiu lá foi a questão da anistia, presidente. Anistia para as pessoas que estão com seus direitos desrespeitados. Inclusive, tem aqui a Débora, mãe dessas duas crianças, né, que até sem denúncia estava, pouco tempo atrás, presa há 14 meses. Né? Nós temos vários casos, Silvinei Vaz, que eu tive lá visitando, né? Tem o Felipe Martins também. Então o Brasil está cheio de máculas, né, por essa irresponsabilidade, omissão do Senado e irresponsabilidade de alguns ministros movidos pelo ódio, hoje no Brasil, pela vingança, pela revanche. Então, senhor presidente, a anistia que se fala no Congresso brasileiro não é essa. A anistia que deveria ser feita de pessoas que estavam com bíblias, bandeiras na mão, que nem sequer entraram, muitas delas, dentro dos prédios públicos e estão aí com 15, 17 anos de condenação. É absurdo o que a gente está vendo, milhares de brasileiros presos políticos, mas a anistia que se fala no Congresso, para minha tristeza, é a anistia de partido político. Isso aqui é uma coisa surreal, além da queda do coice, como a gente diz no Nordeste. Mas eu acredito que a censura também está incomodando muito, eu percebi, nos brasileiros. E nós vamos precisar, sim. O Brasil precisa de atos assim todos os meses. As grandes mudanças desse país foi através das ruas. Então, parabéns aos brasileiros que foram num evento includente, um evento sem personalismo, sem idolatria a ninguém, um evento suprapartidário, e assim tem que continuar. Parabéns aos organizadores, Marco Antônio Costa, o Kevin do Space Liberdade, a Samantha, todos os que organizaram esse evento fantástico, senhor presidente. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, né, que Deus abençoe essa casa e que tenhamos cada vez mais uma tomada de consciência, né, entre todos nós, para que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro, passar por esse tempo sombrio, esse tempo de trevas que a gente vive no Brasil e que a gente possa fazer a nossa parte sobre a reforma tributária, um terror essa reforma tributária, né, assim, injusta completamente, cheia de privilégios, vai aumentar a carga tributária. Eu ouvi isso nas ruas, senhor presidente, as pessoas clamando contra essa reforma tributária também, e que a gente possa fazer o nosso papel, né, para cada vez mais que o Brasil volte a ter democracia, porque hoje nós não temos democracia, que o Brasil volte a ter o respeito à Constituição, né, e ao direito de todos os cidadãos. Continuarei nas ruas e irei onde quer que seja para que a gente possa gritar, clamar de forma ordeira, pacífica, porque isso é democracia. Pago do meu bolso, não gastei um centavo, passei mais tempo dentro do avião, saindo de Fortaleza, indo para Paulista, voltando, do que em São Paulo, né? Mas valeu a pena, porque isso é um sentimento que a gente dá voz a uma sociedade que não se sente representada, infelizmente. Um grande abraço, senhor presidente. Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado, senador Eduardo Girão. Como próximo inscrito, o senador Chico Rodrigues. Senador Chico Rodrigues, depois Vossa Excelência, porque o senador Chico, no momento que eu lhe anunciei, porque o senador Chico ainda não tinha chegado, senador Humberto. Quer alternar com ele? Vossa Excelência é quem define. Se o senhor quiser permutar com o senador Humberto, não tem problema nenhum.
Senador Humberto, pelo gesto cavalheiresco do senador Chico Rodrigues, em permuta, falará nesse instante da nossa tribuna. Como nós estamos em compromisso com os nossos companheiros que remotamente acompanham, o próximo inscrito, senador Esperidião, remotamente, e Vossa Excelência. Senador Humberto.